Boa noite. Abram, por gentileza, Bíblias de vocês em Hebreus, capítulo 10. Nós vamos estudar os versículos 26 ao 31. Mas queria ler a partir do 19. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós queremos clamar, Senhor, teu favor sobre as nossas vidas. Queremos pedir, Senhor, que prepare nossas mentes e corações, Senhor, para recebermos a instrução da tua palavra, que a tua palavra possa ir fundo nos nossos corações, Senhor, possa nos desafiar, que a tua palavra, Senhor, possa nos tirar, Senhor, do comodismo, da estagnação, Pai, e nos guiar, Senhor, pelo caminho do crescimento, o caminho que conduz à perfeição, Pai. Abençoa-nos enquanto estudamos a tua palavra, que o Senhor seja glorificado no final, Pai. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Jesus Cristo, o autor da nossa fé e o nosso grande sumo sacerdote, como nós temos estudado no livro de Hebreus, ele abriu o caminho por meio do sacrifício do seu próprio corpo, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Esse grande sacrifício, ele deveria nos motivar à adoração a Deus, nos motivar à gratidão a Cristo e nos motivar também à lealdade ao seu povo. É o que o autor aos Hebreus ele vem nos ensinando, a partir do versículo 19 do capítulo 10, que nós iniciamos. Aqui inicia-se a terceira parte do livro de Hebreus, quando ele vai aplicar toda a doutrina que ele tem falado até agora nas vidas dos seus ouvintes. Então, seguindo com o seu argumento, as razões da superioridade de Cristo, elas são agora acompanhadas com exigências éticas, com exigências morais, em resposta a essas razões, a essa superioridade de Cristo. Aqui, no versículo 19, começou o "e agora" do livro de Hebreus. E agora, como nós devemos viver? E agora, como nós devemos seguir? Como nós devemos seguir em frente? Então, se o sacrifício de Jesus ele é tão eficaz, como o autor aos Hebreus diz, se ele é tão confiável, tão completo, se ele é eterno, como é que nós devemos responder a ele? Como nós devemos agir em resposta a esse sacrifício que foi realizado em nosso favor? Então, primeiro, ele iniciou, lá no versículo 19, falando que nós devemos perseverar. Uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, nós devemos entrar na presença dele com confiança, com coração sincero. Nós devemos nos apegar firmemente à esperança que nós professamos, aquilo que nós dizemos acreditar.
Então, os crentes hebreus, eles não deveriam cair de novo nos antigos hábitos, nos antigos costumes, eles não deveriam voltar para os velhos rituais judeus. A nova era do Messias, ela chegou. O reino de Deus já foi inaugurado. E os hebreus, eles foram convidados a caminhar rumo ao futuro que Deus tem preparado para eles por meio de Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós devemos pensar, enquanto nós estamos aqui nessa terra, enquanto vivemos nesse mundo, em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Como nós devemos ajudar uns aos outros, corrigir uns aos outros, exortar uns aos outros. Porque participar desse reino exige que nós necessariamente amemos de forma ativa o irmão. Exige de nós um amor ativo, um amor que mostra a justiça, a paz de Deus e as boas obras, que é marca desse povo, que foi santificado, que foi transformado, que foi comprado pelo sangue de Jesus. Em terceiro lugar, ele vai dizer que nós não podemos deixar de nos reunir, nós não devemos deixar de nos congregar. Então é provável que, por causa das perseguições, por causa do abuso que estava acontecendo, dos seus concidadãos, dos gentios, também por causa das autoridades da época, por causa dessas coisas que estavam acontecendo, algumas pessoas da comunidade elas estavam pensando assim: não, a gente não precisa se encontrar uns com os outros, a gente não precisa se reunir, a gente não precisa correr o risco de andar pelas ruas da cidade e ser tomado por alguém no meio da rua, né, ser abusado por alguém na rua, por aí. A gente não precisa ir até a igreja. Né? A gente não precisa estar fazendo isso por causa do perigo, por causa da perseguição que está acontecendo. Então, as pessoas para as quais essa carta foi enviada, elas estavam pensando que não era necessário elas se reunirem. Elas poderiam adorar nas suas casas. Elas poderiam ficar em casa. Elas não precisariam ir se reunir todas num lugar e correr o perigo de as pessoas maltratarem elas. Então, cada um poderia ficar tranquilo na sua casa, evitando o perigo. Mas a carta aos Hebreus vai dizer que não é assim. Adverte que não é assim que nós deveríamos fazer. Todo cristão, ele necessita do encorajamento de outros cristãos. Todo cristão necessita ser exortado, ser corrigido, necessita de comunhão, necessita de estar junto com outros irmãos. E além disso, um dos aspectos fundamentais do reino de Deus é a igreja reunida. É essa assembleia que se reúne para adorar a Deus. Então o autor aos Hebreus diz: não, vocês não devem deixar de se congregar. Isso é o que o autor vai ensinar no início dessa terceira parte da carta, no início dessa parte mais prática da carta aos Hebreus. Como nós deveríamos agir em resposta às verdades que foram aprendidas, que foram ensinadas até aqui. E agora o autor vai advertir os hebreus sobre o perigo da apostasia. Se o texto anterior, então, ele nos respondia como nós devemos viver em resposta à verdade, agora ele diz como, em resposta a essa mesma verdade, não devemos viver. O que nós não devemos fazer. Como nós não devemos deixar a nossa vida ser dirigida. Então essa é uma advertência sobre o que não fazer. É um alerta para os crentes hebreus do que eles não deveriam fazer. E a carta aos Hebreus ela é cheia desses alertas. Né? Na verdade, nós vamos encontrar 5 advertências em toda a carta aos Hebreus. Nós vimos a primeira, que apareceu lá no capítulo 2, era uma advertência contra se desviar da verdade em função do fracasso de se apegar à revelação de Deus. Então, quando você não se apega àquilo que o Senhor tem nos revelado na sua palavra, você corre o risco de se desviar da verdade. A segunda nós encontramos no capítulo 3, quando o escritor exortou os leitores a não se afastarem de Deus, movidos por um coração incrédulo. E aqui não é nem aquela incredulidade que não acredita em Deus, mas é aquela incredulidade que não crê na eficácia da revelação de Deus, naquilo que Deus tem falado a nós.
A terceira advertência está começa no capítulo 5, a partir do verso 11, vai até o capítulo 6, verso 11 também. Nós lemos ali as terríveis consequências da apostasia, as terríveis consequências de se afastar de Deus. E agora aqui no capítulo 10, a quarta advertência, ainda vai ter mais uma, um pouco mais na frente, nós encontramos essa quarta advertência. Em todas essas exortações, em todas essas advertências do autor, ele tem a mesma preocupação. É a mesma preocupação que dirige todo o livro de Hebreus, que dirige a motivação do porquê ele escreveu esse livro. Ele está preocupado que esses cristãos hebreus, depois de terem ouvido e aceitado o evangelho de Jesus Cristo, que eles se desviem em direção à incredulidade, que eles se afastem de Cristo, que eles se afastem daquele que por eles morreu e ressuscitou. Essa vai ser sempre a preocupação do autor aos Hebreus. É sempre nisso que ele está pensando. Está sempre preocupado em que seu povo retroceda, preocupado que eles voltem atrás, que eles se esqueçam de Cristo. Então o coração dessa carta é um coração pastoral. É um pastor preocupado com o progresso espiritual do seu povo. Preocupado que o seu povo, eles cresçam em conhecimento de Deus, que eles caminhem em direção à perfeição. Então ele vai nos dizer que a opção é isso, para aqueles que deliberadamente rejeitam a Cristo, para esses só vai restar um caminho, uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, preste a consumir os adversários. Então esse é um alerta sério e urgente para aqueles que estão em Cristo. E aí, essa passagem, essa quarta advertência aqui no livro de Hebreus, para nós entendermos bem ela, nós precisamos relembrar a natureza de uma advertência bíblica. Nós já falamos disso antes, no início, quando a gente começou a falar sobre as advertências de Hebreus. Mas a gente precisa relembrar para que a gente possa tirar todo o proveito necessário dessas passagens aqui. Porque algumas pessoas elas costumam pensar que porque elas estão salvas em Cristo, porque elas conheceram a Cristo, então as advertências elas não dizem respeito a essas pessoas. Elas não consideram as advertências, porque elas acham, já estou em Cristo, eu não vou perder a minha salvação, então a advertência não tem nada a ver comigo. Se alguém está sendo advertido, é porque essa pessoa ainda não creu. Aqueles que não creram é que são advertidos, é que são alertados. Talvez alguém pense que no momento que uma pessoa é salva, nós devêssemos dizer para ela, pronto, agora você não precisa mais fazer nada, você já recebeu a salvação em Cristo, agora é só esperar até que Cristo venha ou até que nós morramos para nos encontrarmos com Ele. Mas, quando nós olhamos para a Escritura, nós olhamos para a nossa própria vida, nós percebemos que a vida cristã é muito mais do que uma espera que vai da nossa conversão até o dia do nosso encontro com Cristo. E por causa da natureza pecaminosa que ainda habita em nós, porque nós ainda temos corações pecadores, corações corruptos, nós precisamos sempre ser alertados, sempre ser advertidos sobre a maldade desse mundo, sobre a maldade dos nossos próprios corações e sobre as consequências terríveis de rejeitarmos a Cristo, sobre as consequências terríveis de rejeitarmos as advertências da palavra de Deus. Então, a doutrina da segurança eterna dos crentes, aquela doutrina que diz que aqueles que estão salvos, Cristo, Ele levará até o final, que eles perseverarão até o final, essa doutrina ela é muito clara na Escritura. O próprio Jesus fala a respeito disso. É Ele mesmo que declara lá em João 10, dizendo o seguinte, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nenhum crente em Cristo pode ser arrebatado da mão de Cristo. Aqueles que estão em Cristo, eles não podem ser tomados de Deus. Eles estão seguros em Cristo. Pouco antes, em João, ele fala também, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Então Cristo está nos dizendo, é o Pai que envia vocês a mim. É o Pai que me dá aqueles que vêm a mim. E os que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu os lançarei fora.
E Paulo também vai ensinar sobre a doutrina da segurança eterna. Romanos 8, 29 e 30. Ele diz o seguinte: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, nessa progressão que Paulo relata aqui da salvação, nós vemos que Deus ele realiza todas as etapas. Não tem nenhuma etapa que é realizada pelo homem. Deus realiza em nós todas as etapas. E ele não pode falhar, irmãos. Aquele que elegeu você desde a eternidade, ele vai glorificar você no final, porque ele tem poder para fazer assim. Então, essas declarações a respeito da segurança de salvação, elas parecem bem claras. Elas não deixam dúvidas a respeito da segurança daqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Mas, curiosamente, quando nós lemos a Escritura e vemos alguém se convertendo, nós vemos que os apóstolos eles continuavam advertindo os novos crentes a se manterem fiéis, a perseverarem na fé, a obedecerem continuamente, a se manterem firmes até o final. Era assim que os apóstolos faziam. Quando Paulo e Barnabé falavam com os novos convertidos, em Antioquia, por exemplo, eles não diziam: agora que vocês já creram em Cristo, que vocês confiaram a vida de vocês a Cristo, vocês vão para o céu, não importa o que vocês façam. Não era assim que eles falavam. Em Atos 13, 43, eles dizem o seguinte: terminada a reunião da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiam a continuar firmes na graça de Deus. Então, o conselho, a exortação, a advertência dos apóstolos é: continuem firmes na graça de Deus. Perseverem na graça de Deus. No capítulo seguinte, Paulo e Barnabé também advertem os irmãos que haviam crido a perseverarem, a continuarem firmes. Ele diz assim: tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, a exortação, mais uma vez, é para que eles se mantenham firmes, para que eles continuem firmes, permaneçam firmes na sua fé. Em Romanos 11, 22, Paulo também adverte os crentes a considerarem a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para com você, a bondade de Deus. Desde que você permaneça firme nessa bondade, do contrário, também você será cortado. Então, mais uma vez, a advertência do apóstolo é para que os discípulos permaneçam firmes, que eles se mantenham firmes. Mesmo defendendo a doutrina da segurança eterna, Paulo ele não deixa de advertir os crentes a se manterem firmes na bondade de Deus. Ele não deixa de advertir os crentes para tomarem cuidado, para perseverarem. O próprio Jesus advertiu as pessoas. Ele diz: quem não permanece em mim é jogado fora e seca, à semelhança dos ramos que são recolhidos e jogados no fogo para ser queimados. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Aquele que perseverar até o fim, esse é que será salvo. As advertências fazem parte da palavra de Deus. As advertências devem fazer parte da vida daqueles que creem em Cristo. Então, claramente, a palavra nos ensina que somente aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Só aqueles que se mantiverem firmes até o fim é que serão salvos. Isso, irmãos, é para que nós percebamos que as advertências elas não são incompatíveis com a promessa de segurança eterna do crente. Elas não são incompatíveis. Os apóstolos eles continuavam advertindo os discípulos a se manterem firmes, mesmo quando eles defendiam que o crente ele vai perseverar até o fim. Então essas advertências elas têm muito a nos falar. Essas passagens elas têm muito a nos falar a respeito da nossa fé. Elas nos ensinam a respeito da natureza da nossa fé. Elas nos ensinam que a fé salvífica, ela sempre persiste até o fim. Ela continua firme até o fim.
Então, essas advertências devem ser tomadas ao pé da letra. Se nós abandonarmos a fé, não seremos salvos no fim. Mas, como aqueles que são verdadeiramente salvos, eles não podem perder a salvação, nós devemos concluir que aquele que deixa de dar atenção às advertências da palavra de Deus, que não segue a palavra de Deus, ele está demonstrando que nunca foi verdadeiramente salvo. Ele está demonstrando que nunca reconheceu realmente Cristo como seu Senhor e Salvador. Além disso, Deus nos adverte para nos edificar na fé, para nos tornar mais parecidos com Cristo, para não cairmos no engano do mundo e nem no engano do nosso próprio coração. Ele nos adverte para que nós nos mantenhamos crescendo e nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Um verdadeiro crente, ele nunca perderá a sua salvação. O Senhor é que garante isso. Ele nunca se afastará do Senhor. É o Senhor quem garante isso. Mas o verdadeiro crente também nunca deixará de seguir a Jesus. Ele nunca se afastará de Jesus. As advertências, elas nos encorajam a continuar seguindo adiante. Nos encorajam a nos mantermos firmes, a perseguirmos a perfeição na obediência de Deus, a continuarmos seguindo em frente na palavra de Deus. Entender isso, meus irmãos, é muito importante para entendermos o ensino dessa passagem e de todas as outras advertências que nós encontramos na carta aos Hebreus e em toda a palavra de Deus. Para que nós possamos tirar um proveito do conhecimento da palavra de Deus, para que nós possamos aproveitar aquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. Então essas passagens, elas não fazem uma afirmação geral com respeito ao pecado e à sua punição, mas ela é uma advertência particular para que esses judeus que tinham professado fé em Cristo, para que eles se mantivessem fiéis, mantivessem firmes na sua fé. Então a preocupação do escritor é a mesma que ele expressa em todas as outras exortações que ele faz. Que o seu povo se desviasse de Deus, rejeitando o evangelho. Ele está preocupado que o seu povo se mantenha firme, que o seu povo não retroceda, que eles não voltem atrás. E havia pressão para que eles fizessem isso. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo maltratados pelos seus compatriotas, eles estavam experimentando perseguição e tentação, assim como nós também experimentamos hoje em dia. Como nós experimentamos a tentação de negarmos a Cristo, por causa da oposição do mundo, por causa da oposição da nossa carne, por causa da oposição do diabo, por causa das circunstâncias que vêm sobre nós. É por isso que o autor vai fazer essa advertência, para mostrá-los o caminho que eles não devem seguir e as consequências terríveis de não dar ouvidos às advertências da palavra de Deus. E aí ele começa falando do terror de pecar deliberadamente. Ele começa advertindo os irmãos, lembrando a eles do terror de pecar deliberadamente. Versículo 26 ele diz: porque se nós continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. E é importante nós entendermos aqui sobre o que o escritor está falando e o que ele também não está falando. Ele está falando aqui daqueles que vivem deliberadamente em pecado, daqueles que se colocaram na posição de viver por sua própria vontade em pecado. E isso aqui está provavelmente ligado a uma distinção que era feita lá no Antigo Testamento, entre pecados que eram intencionais e pecados não intencionais. Nós encontramos lá em Números, capítulo 15, os versículos 30 e 31, diz assim: mas a pessoa que fizer alguma coisa deliberadamente, quer seja dos naturais da terra, quer dos estrangeiros, está blasfemando contra o Senhor. Tal pessoa será eliminada do meio do seu povo, pois desprezou a palavra do Senhor e desrespeitou o seu mandamento. Essa pessoa será eliminada e a sua iniquidade será sobre ela. Então o autor, ele estava escrevendo a Hebreus e era isso que eles tinham em mente. Eles tinham em mente tudo isso que está aqui, esse desprezo pela palavra de Deus, essa blasfêmia contra a palavra do Senhor, esse desrespeito pelo mandamento do Senhor. Então, em Hebreus 10, 26, a palavra que é chave aqui nesse versículo é de propósito, ou deliberadamente, ou espontaneamente, voluntariamente. Qualquer uma dessas palavras serviria para nós traduzirmos essa palavra aqui.
Então, o que esse verbo descreve não são crentes que estão lutando contra o pecado, ou mesmo aqueles que têm pecados de estimação, que contaminam a sua vida espiritual, né, que desagradam ao Senhor, mas que reconhecem que estão pecando e que querem vencer o pecado. Não é dessas pessoas que o escritor aos Hebreus está falando. Em vez disso, ele se refere àqueles que rejeitam a autoridade de Deus, a autoridade que Deus tem de dizer o que eles devem fazer, e que continuam notoriamente pecando contra a vontade de Deus. Ele está falando daquelas pessoas que não se submetem à autoridade da palavra de Deus, que não se submetem à autoridade de Deus, que não reconhecem a autoridade que Deus tem de dizer como eles devem viver, o que eles devem fazer, como eles devem seguir a sua vida. Ele está falando dessas coisas. E talvez você pense, mas crentes não vivem desse jeito. Meus irmãos, isso é mais comum do que nós pensamos. É mais comum do que nós pensamos. Pessoas crentes têm diariamente vivido de forma deliberada, pecando deliberadamente. Tem aquele jovem que tem desejo de casar com uma pessoa descrente, mesmo quando ele sabe que lá em 2 Coríntios 6 diz que não há comunhão entre as trevas e a luz. Ele sabe disso, não é difícil de compreender isso. É até simples de entender. Mas ele não aceita, porque o desejo dele prevalece. E ele continua no seu pecado. Tem aquela esposa que não se submete à liderança do marido, mesmo quando ela sabe, conhece a passagem de Efésios capítulo 5. Lá nos versículos 21 a 24, que diz que a esposa deve se submeter ao seu marido, como a igreja se submete a Cristo. É simples entender isso. Não é difícil. Está lá. O marido não toma a responsabilidade de liderar a sua família. Mesmo quando nós temos passagens como Efésios 5 também, que diz que os homens devem amar suas esposas como Cristo amou a igreja e dá a sua vida por elas. Pessoas que, diante das dificuldades e das aflições, diante de um casamento que não está indo como elas pensaram que deveria ir, elas resolvem se separar, se divorciar. Mesmo quando a palavra de Deus diz que Deus abomina o divórcio. Filhos que não obedecem aos pais, mesmo quando Efésios 6 diz que os filhos devem obedecer aos seus pais. Então, irmãos, é mais comum do que nós pensamos. Crentes que vivem deliberadamente no pecado. E é mais perigoso do que você imagina viver dessa forma. Permanecer voluntariamente nesse caminho pode demonstrar a falsidade da sua fé. Pode demonstrar que você não creu realmente como você diz que crê. É esse tipo de pessoa que nós encontramos lá em Provérbios também, capítulo 2, versículo 13 e 15. Esse tipo de pessoa que o autor tem em mente quando ele diz assim, são aqueles que abandonam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos das trevas, dos que têm prazer em fazer o mal e se alegram com as perversidades dos maus, cujas veredas são tortuosas e que se desviam em seus caminhos. Então, essas pessoas, elas têm conhecimento da verdade. Elas sabem o que Deus quer das suas vidas. Elas sabem o mandamento, elas conhecem o mandamento de Deus para elas. Elas conhecem a vontade de Deus para a vida delas. Mas elas decidem viver para elas mesmas, para fazer a sua vontade. E rejeitam a Cristo. Rejeitam a Cristo ao rejeitarem o mandamento de Cristo, ao rejeitarem a sua palavra. Então não é que pessoas que fazem isso, irmãos, elas saem por aí dizendo, eu rejeito a Cristo, eu não faço aquilo que Cristo quer que eu faça. Pessoas assim, mesmo quando dizem que seguem a Cristo, elas rejeitam a Cristo, ao rejeitar a vontade de Cristo para a vida delas, ao rejeitar os mandamentos claros da palavra de Deus, ao rejeitar a vontade revelada de Deus que nós encontramos na Escritura. Você já deve ter passado por isso, de falar com o irmão está em pecado, você vai lá exortar o irmão, a Bíblia diz que você deve andar dessa forma. E aí talvez ele nem seja, talvez ele não seja até ríspido com você,
mas ele tenta encontrar maneiras de dizer que o que ele está fazendo não é errado. Né? Fica procurando justificativas. Não, irmão, mas você não entendeu direito. É porque no grego, no hebraico aqui, quando ele diz isso, ele não está querendo dizer o que realmente ele está dizendo aí. Então você não entendeu, é por isso que eu vivo desse jeito. Mas eu estou certo. Então vocês já devem ter ido falar com pessoas que ficam procurando a justificativa, procurando meios de escapar daquilo que a palavra de Deus claramente nos informa e nos diz que nós temos que fazer. Pessoas que agem assim, mesmo que digam que servem a Cristo, elas estão rejeitando a Deus quando rejeitam a sua palavra. Veja que o autor ele não está falando para incrédulos ignorantes da vontade de Deus. Ninguém espera que incrédulos sigam a vontade de Deus. Ninguém espera que aqueles que não creem em Cristo vivam as suas vidas pautados na palavra de Deus. Ele está falando para aqueles que dizem seguir a Cristo, para aqueles que fizeram uma profissão de fé. Ele está falando para crentes que conhecem a verdade, que creem que a Escritura é a vontade de Deus revelada ao homem. Ele está falando para essas pessoas. Então o que o autor quer dizer com isso? Ele quer dizer que crentes não podem pecar deliberadamente, que se alguém pecar deliberadamente, automaticamente ele não é crente? Não, não é isso que o autor está querendo dizer, não é isso que eu quero dizer. Mas o que a palavra de Deus está dizendo é que crentes verdadeiros ouvem as advertências da palavra de Deus. Eles aplicam a sua própria vida. E quando percebem que eles têm sido, talvez por um longo tempo, eles têm sido tolerantes com o pecado, com aqueles pecados que eles têm guardado para eles mesmos, eles se arrependem, clamam a misericórdia de Deus e corrigem os seus caminhos. Quando crentes verdadeiros ouvem a advertência da palavra de Deus, eles se dobram àquilo que o Senhor diz a eles e eles tomam o caminho certo, eles seguem a advertência da palavra de Deus. A alternativa a isso é terrível, meus irmãos. É se extinguir qualquer possibilidade de salvação. Se rejeitamos o sacrifício de Cristo, o que o autor diz é que já não resta sacrifício pelos pecados. Se você rejeita aquele, o único que pode lhe dar salvação, já não existe sacrifício pelo pecado. Quem mais morreria por nós? Que sacrifício poderia ser feito que seria superior ao de Cristo? O que é que seria suficiente para resgatar o homem dos seus pecados? Se nós rejeitamos a Cristo, o que é que nós temos mais? A resposta é nada. Rejeitamos a Cristo, a sua palavra, a sua vontade para as nossas vidas, não nos resta nada em que nós nos segurarmos, no que nós colocarmos a nossa esperança. Tudo que iria restar para pessoas assim é o que ele diz no versículo 27. Uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Só um constante temor, medo, expectativa e medo do juízo de Deus. Medo terrível da ira do Deus Todo-Poderoso caindo sobre as cabeças desprotegidas daqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo. Essa é a imagem terrível que o autor está querendo passar para aqueles crentes hebreus que estavam recebendo a sua carta. Essa é a imagem terrível que ele quer que eles vejam, que eles visualizem e que nós também deveríamos ver. E que deveria nos mover à obediência, que deveria nos mover ao arrependimento. Essa é a imagem terrível que está diante daqueles que rejeitam continuamente a Cristo e pecam deliberadamente contra Ele. Mas não é só isso, não. Tem mais. Esse texto é difícil, irmãos, de pregar. É difícil de falar das coisas que estão aqui. Mas é bem pior do que isso. Fica pior ainda. Ele também vai falar do terror da apostasia. A apostasia, ela existe. E em algum momento da história do homem, ela será bem mais visível. Os homens conseguirão ver ela de forma bem mais clara. E a consequência terrível da apostasia, ela serve de advertência para os crentes verdadeiros. Serve de advertência para aqueles que realmente colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Então, no verso 29, ele vai nos deixar claro.
Se há um tipo de pessoa que entende o ensino do Evangelho, que sabe e compreende sobre Jesus, mas pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça, alguém que faz isso merece a punição eterna do inferno. Alguém que vive dessa forma merece ser lançado no inferno e arder eternamente por causa dos seus pecados. E de fato esse é o destino que está reservado para ele, por causa da sua rejeição do único sacrifício expiatório suficiente para torná-lo justo diante de Deus. E aí, para tentar ilustrar de forma vívida, o autor ele vai fazer uma comparação. No versículo 28, ele diz assim, quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. A lei de Moisés, quem rejeitar ela, morre sem misericórdia. Não tem misericórdia para quem rejeita a lei de Moisés. Ele está dizendo, as pessoas que rejeitam a lei de Moisés, essa lei que ele vem falando, que é ineficaz, que é temporária, que é uma sombra, que é só uma imagem da realidade que estava por vir, que o tempo dela já passou. Quem rejeita essa lei morre sem misericórdia. O que será então daqueles que rejeitam a graça de Deus? O que é que pode esperar aquele que rejeita a realidade que a lei de Deus era apenas a sombra? O que é que pode esperar? Só juízo e fogo intenso. A condenação de pessoas assim, meus irmãos, ela é mais do que merecida. Ela é devida. O Deus santo e justo, ele não pode tolerar o pecado indefinidamente. E ele não vai tolerar o pecado indefinidamente. Ele vai punir todos aqueles que rejeitaram o sacrifício de Cristo. E essa afirmação de apostasia aqui que ele vai falar, ela envolve a rejeição evidente de 3 coisas. Primeiro, a pessoa de Cristo como Filho de Deus. Ele diz, pisou o Filho de Deus. Então, essas pessoas, elas rejeitam Cristo como Filho de Deus. Elas não reconhecem que Cristo é o Filho de Deus. Que Ele é aquele que foi enviado por Deus para salvar os homens dos seus pecados. Eles rejeitam a obra salvadora de Cristo na cruz. Ele diz, profanou o sangue da aliança. Então, eles não aceitam que são salvos por causa do sangue de Cristo que foi derramado. Eles não aceitam a obra de Cristo, que morreu por eles para que eles tivessem vida. Eles tentam e buscam outras maneiras. Eles tentam pela sua própria força. E eles rejeitam o Espírito Santo, que trouxe o Evangelho e aplica aos nossos corações. Ele diz, insultou o Espírito da graça. Então a pessoa que faz isso, ela rejeita completamente a obra da salvação. Em todos os seus aspectos, em todas as suas partes, ela rejeita, ela pisa, profana, insulta a obra da salvação. Rejeita o que o Pai fez enviando o seu único filho, o Filho amado, para salvar os pecadores. Rejeita o sacrifício de Cristo, que deu a sua vida, derramou o seu sangue, sem mácula, sem pecado, para salvar os pecadores. E rejeita a obra do Espírito Santo, que realiza a salvação em nós, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos conduz por essa vida para que nós sejamos mais parecidos com Cristo. Pessoas que fazem isso rejeitam toda a obra da salvação. Essa pessoa rejeita conscientemente a obra de Deus para a salvação do homem. E por isso, o castigo dela é bem merecido. O castigo dela é devido. Deus, o Deus santo e justo, ele deve punir essas pessoas. Ele deve condenar as pessoas que rejeitaram a obra que ele realizou através de Cristo. E hoje em dia é muito comum as pessoas falarem, até pregadores cristãos, né, têm rejeitado a ideia de um julgamento eterno. Eles têm rejeitado a ideia de um inferno eterno, dizendo que isso afronta a moralidade, afronta a bondade de Deus, o amor de Deus. No entanto, o que o autor aos Hebreus está ensinando aqui é que a condenação de pessoas como essa, ela não é uma afronta. A afronta é que pessoas como essas, elas permaneçam sem o juízo de Deus. A afronta é que pessoas como essas vivam toda a sua vida afrontando a Deus, rejeitando a Cristo e permaneçam assim.
permaneçam sem punição por toda a eternidade. O Deus justo e santo, ele vai julgar os pecadores. Ele fazer isso não é uma afronta. A afronta é o homem tendo recebido esse presente de Deus, tendo recebido a possibilidade de salvação em Jesus Cristo, tratar isso com menosprezo. Tratar o nome de Jesus como Filho de Deus com menosprezo. Tratar profanamente o precioso sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Insultar o Espírito de Deus quando ele dá testemunho do Evangelho nesse mundo. Isso é uma afronta. O que é que você diria de um juiz que, tendo diante dele um estuprador, um assassino, um terrorista, dissesse para ele: você é inocente, pode ir embora? Como é que você pensaria sobre esse juiz? Com certeza você ia pensar que ele é um juiz corrupto. Com certeza você ia pensar que ele tinha se corrompido ali, que ele não estava sendo imparcial, como a lei manda ser. Você não pensaria que ele estaria fazendo aquilo porque ele é bom. Se nós, no nível humano, pensamos assim de juízes que não cumprem o seu dever, que não aplicam a lei como deve ser aplicada, imagine então quando nós pensamos no justo juiz que está nos céus, o Deus santo que não tolera o pecado diante dele. Como é que nós podemos esperar que aqueles que rejeitam a obra de Deus, o plano de Deus para salvar o homem, eles passem sem receber o justo juízo de Deus? Nós não podemos esperar por isso, meus irmãos. Deus, ele vai julgar todos os pecados. E todos os pecadores que não receberam a Cristo, que rejeitaram a Cristo, eles serão condenados. Porque esse Deus, ele é justo. A W. Tozer, que era um pastor americano, ele, escrevendo sobre a justiça de Deus, ele diz o seguinte: só haverá um texto no inferno. Talvez ele esteja entalhado nos grandes muros daquele terrível lugar. E o texto é o seguinte: justo és, Senhor, e retos os teus juízos. Então todos aqueles que forem condenados ao inferno terão que reconhecer, mesmo a contragosto, mesmo não querendo, eles vão ter que reconhecer que o juízo de Deus contra eles foi justo. Que o que Deus fez, julgando eles ao inferno, foi justo. Que Deus vindicou a sua justiça ao mandar homens para o inferno, para pagarem pelos seus pecados eternamente. Então, longe da ira de Deus contra os apóstatas ser moralmente questionável seria um Deus perfeito e justo, santo, tolerar o pecado sem punir ele. Tolerar o pecado e fingir que não está vendo. Olhar para o pecado da humanidade e jogar para baixo do tapete e deixar as coisas continuando indefinidamente como elas estão. Isso é moralmente questionável. Se você adora um Deus desse, então abandone esse Deus, porque ele não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não é parcial. O Deus da Bíblia é santo e todos aqueles que rejeitaram a Cristo, eles vão pagar pelos seus pecados. Então o autor ele cria essa imagem novamente terrível de julgamento na tentativa de convencer os crentes hebreus de que retroceder, voltar ao judaísmo, voltar às velhas práticas, não é a resposta para a perseguição. Que eles não vão encontrar salvação fazendo aquilo que eles fizeram a vida toda e não encontraram. De que abandonar a Cristo não é a solução para os pecados dele. Ele coloca esse quadro terrível o objetivo dele é que fosse terrível mesmo, que as pessoas que olhassem para isso, lessem aquilo que ele está escrevendo, olhassem e temessem. Temessem. E compreendessem que voltar atrás, que voltar para as velhas práticas do judaísmo não é a maneira de lidar com a perseguição. Porque a perseguição, meus irmãos, por mais dura que ela seja, por mais pesada, por mais tensa que ela seja, uma hora ela acaba. Ela vai ter fim. Pode durar a sua vida toda aqui na terra, mas ela tem fim. Aqueles que rejeitam a Cristo, eles serão punidos eternamente.
E nada menos do que isso é suficiente para vindicar a santidade de Deus, que foi manchada, imaculada pelo pecado. Então o autor termina falando agora do terror do pecado. Ele falou do terror de pecar deliberadamente, o terror da apostasia, tentando fazer com que esses crentes eles olhassem para frente, esquecessem a ideia de voltar para as práticas judaicas e seguissem em frente em direção a Cristo. Agora ele vai falar sobre o terror do pecado. Os versículos 10, os versículos 30 a 31, coloca aqui um ponto de exclamação na advertência que ele está fazendo. Agora aqui ele vai destacar aquilo que ele está falando. Ele quer que aqui seja a parte onde as pessoas olham e arregalam os olhos quando leem. Ele diz assim: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então o que ele está dizendo aqui é, nós conhecemos esse Deus. Eu não estou falando para vocês de um Deus estranho. Vocês são hebreus, vocês tinham a lei. Vocês têm a revelação de Deus que diz quem é esse Deus. Vocês sabem do que eu estou falando. Vocês sabem que o juízo é real. Vocês sabem que o que eu estou falando é verdade. Eu estou falando do Deus Santo das Escrituras, que não tolera o pecado. E é Ele mesmo quem revela isso na sua palavra. Esse conhecimento de Deus, esse conhecimento do Deus dos judeus, do conhecimento do Deus das Escrituras, deveria fazer eles pararem e pensar: o que é que nós estamos fazendo? Para onde é que nós estamos indo? Estamos tomando o caminho que leva para a condenação, nós temos que seguir em frente. Nós temos que seguir em direção àquilo que o Senhor nos ensina na sua palavra. É Ele que diz que o julgamento para aqueles que retrocedem é real. É esse Deus que nós conhecemos. E se há algo que prova a realidade do julgamento, que é descrito nesse texto aqui, é a experiência de Jesus Cristo, quando ele contemplou o julgamento e a ira de Deus. Vocês conhecem a história, né? Na noite que seria aprisionado, seria levado cativo, Jesus foi para o jardim do Getsêmani, né, deixou ali os seus discípulos e foi orar. E aí, quando ele contemplou, quando ele teve a visão da ira de Deus, da terrível ira de Deus, isso afligiu a mente dele. Afligiu tanto a mente dele que afetou o próprio corpo. E Lucas fala para a gente como é que isso aconteceu. Lá em Lucas, capítulo 22, verso 44, ele diz assim: estando em agonia, falando de Jesus, orava mais intensamente. E aconteceu que o suor dele se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Jesus aqui, diante da possibilidade de enfrentar a ira de Deus, ele ficou em tal estado de agonia que o seu corpo respondeu aquilo, que o sangue saiu pelos seus poros. Agora imaginem, irmãos, essa agonia de Jesus. Talvez seja uma agonia que nós nunca vamos poder experimentar, porque Jesus ele conhecia detalhadamente o peso da ira de Deus contra o pecado. Ele é Deus e ele sabia a ira de Deus, como Deus se ira contra o pecado. Ele sabia o quão seria difícil suportar todo o peso da ira de Deus sobre ele. E isso fez o próprio corpo dele reagir. O corpo dele reagiu e ele suou gotas de sangue. Deus diz que vai retribuir o pecado. Vai retribuir o pecado visitando os pecadores com a sua vingança. No entanto, quando a gente olha para a morte de Cristo na cruz, é quando nós conseguimos ver que Deus, ele realmente prova ao mundo que ele vai pedir contas de todos os pecados. Pois ali na cruz era a ira de Deus caindo sobre Jesus. Era a ira de Deus que estava sobre ele. Jesus não estava preocupado só com a crucificação em si. Ele não estava preocupado só com as chibatadas que ele levou ali. Ele não estava preocupado com ser humilhado pelos homens. Muitos outros homens sofreram isso também na história do cristianismo. Homens que até passaram por momentos de covardia, como Pedro, que negou a Cristo 3 vezes para não ser preso, com medo, foi covarde,
mas foi crucificado no fim. E a história diz que quando ele foi crucificado, ele enfrentou isso com coragem e disse assim: eu não quero ser crucificado como meu Senhor, eu não sou digno de ser crucificado como ele. E aí crucificaram ele de cabeça para baixo, para que ele morresse. Então Jesus, o nosso Senhor, ele não estava preocupado só com as aflições que ele sofreria na carne, mas ali ele estava sentindo todo o peso da ira de Deus que iria cair sobre ele. Ele estava preocupado com essa separação que iria acontecer entre ele e Deus, algo que nunca havia acontecido na eternidade. Mas naquele momento, por causa do pecado dos homens que estava sendo tratado sobre Jesus, ele sentiu todo o peso da ira de Deus. Você acha que se ele não poupou o próprio Filho Santo dele diante do pecado, ele vai poupar aqueles que rejeitam a Cristo? Ele vai poupar aqueles que rejeitam a obra de Deus para a salvação do homem? Ele vai poupar aqueles que pisam o sangue da aliança, que não reconhecem a Cristo como Filho de Deus, que ofendem o Espírito da graça? Você acha que ele vai poupar aqueles que viveram toda a sua vida aqui, rejeitando aquilo que ele tem preparado para eles? Ele não poupou nem o seu próprio filho. Ele foi justo. Ele foi justo e vindicou o pecado sobre o seu próprio filho. A ideia aqui não é que Deus é cruel, irmãos. Você pode pensar que Deus é cruel matar o seu próprio filho. Ele não é cruel porque foi o próprio Deus, na segunda pessoa da Trindade, o Filho, que suportou a ira de Deus. Porque, obviamente, nenhum de nós conseguiria suportar essa ira. Mas foi o próprio Deus que suportou essa ira. A ideia não é que Deus é moralmente questionável. A ideia aqui é que o pecado ele é moralmente repulsivo. Que o pecado não pode ficar diante de Deus. O pecado e o pecador que não se arrepende, eles não podem permanecer diante de Deus. Deus vai pedir contas de todos os pecados. De todos os pecados serão prestados contas. Você só tem que escolher se é você mesmo que vai pagar os seus pecados durante toda a eternidade, numa aflição que não tem fim, ou se você vai resolver crer em Cristo e receber o crédito que Cristo coloca na sua conta de pecador. Porque ele já recebeu o pecado no seu lugar, a punição do pecado no seu lugar. Você só tem que decidir crer em Cristo e aceitar que ele sofreu no seu lugar. O pecado é terrível. E a cruz de Cristo declara isso ao mundo. A cruz de Cristo demonstra ao mundo o quão terrível é o pecado. Porque nem o próprio Filho de Deus foi poupado. Mas ao mesmo tempo em que Deus ele declara a sua santidade e a sua justiça, tendo afligido Jesus na cruz, ele mostra também o seu amor. Ele vai mostrar a sua santidade porque foi, mesmo quando foi o próprio Jesus, o Filho de Deus, que precisou ser punido, ele suportou esse pecado. Ele não voltou atrás. O Pai derramou a sua ira sobre Jesus. Ele demonstra que ele é um Deus justo, ele não é um Deus parcial, que trata as pessoas de acordo com o humor ou de acordo com o que elas são. Ele é um Deus imparcial e ele provou isso na cruz de Cristo. Então a cruz revela a realidade do pecado e do julgamento santo sobre o pecado. Mas a cruz também revela algo mais. A cruz nos revela também o amor de Deus. E aí você pode me perguntar, como é que nós podemos ver amor na cruz? Como é que nós podemos chamar de amor o que Deus fez na cruz? Meus irmãos, o preço da satisfação da justiça santa de Deus era o total pagamento da dívida do pecado. Nenhum de nós aqui suportaríamos pagar essa dívida. É por isso que existe o inferno. Porque aqueles que rejeitam a Cristo, eles terão que pagar essa dívida durante toda a eternidade. Não vai haver um momento em que essa dívida vai estar completamente paga para que eles se livrem do inferno.
E a única oferta digna para pagar essa dívida era a vida do seu próprio filho. Era a vida do amado Filho de Deus. O único que atingia os padrões de Deus. O único que era santo e sem pecado. E que podia apaziguar a ira de Deus. Então, se esse era o preço que Deus tinha que pagar por seu amor pelo mundo, ele estava disposto a pagá-lo. E ele realmente pagou quando Jesus Cristo foi crucificado. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele entregou o seu único Filho, o amado Filho da sua alma, para morrer em nosso lugar. E é assim que Deus demonstra o seu amor, ao mesmo tempo que demonstra a desgraça do pecado, o terror do pecado. A realidade do pecado e do juízo de Deus são terríveis, mas a realidade do amor de Deus prevalece sobre todas elas. Cristo nos amou, Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para dar a vida por nós. Essa é a única maneira que nós temos de chegarmos a Deus. É a única maneira que nós temos para encontrarmos com Deus e conseguirmos colocar diante dele as nossas mãos santas, não por causa de algo que nós fizemos, mas por causa daquilo que Cristo fez em nosso favor. Deu a sua vida naquela cruz. Amém? Vamos orar, pedir ao Senhor que nos ajude a termos diante de nós, todos os dias, a todo momento, a realidade terrível do pecado e a realidade do amor de Deus em nosso favor, para que continuemos na caminhada. Santo Deus e Pai, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome, Senhor. Queremos viver para a Tua glória, Pai. Mas esse mundo, nosso próprio coração, o inimigo das nossas almas, Senhor, nos tenta a todo momento, Senhor, para que nos desviemos dos Teus caminhos, para que vivamos conforme a nossa própria vontade, Pai. Nos ajuda, Senhor, a termos a realidade da condenação e do juízo diante de nós. E que essa realidade, Pai, que essa advertência dada a nós pela Tua palavra, Senhor, nos mova, Senhor, para o caminho contrário, para o caminho que nos leva a Ti, o caminho que nos conduz, Senhor, à Tua santidade. Nós te pedimos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém.